E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bom? Vamos lá? Vamos mais uma aula, mais um dia, mais um período. Então, a gente tem que dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Bem, só passando para lembrar que a gente está vendo aí editorial. Já tivemos nossa primeira aula, que trouxe algumas informações para vocês do que seria o editorial, quais são as principais características e também como é de se falar, né, um texto totalmente formal. Então, hoje nós vamos continuar com essa aula, tá bom? Espero que vocês todos gostem. Eu vou dividir com vocês aí, compartilhar um pouquinho aí do nosso material, para que todos aí possam ver e também apreciar um pouquinho da aula, tá certo? Bom, vamos lá. Bem, como a gente tinha visto em aulas anteriores, como é que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai estar vendo aí o editorial com a aula 2, tá certo? Para a gente trabalhar em cima de alguns elementos importantes, tá bom? Entre esses elementos importantes estão a estrutura. Como é que é formada a estrutura de um editorial? No normal, como a gente já tinha conversado, o editorial ele é feito com o objetivo de ser colocado uma publicação, ser colocado em uma publicação. Então, consequentemente, quando a gente faz o editorial, a gente pensa logo justamente nisso. Vamos fazer o editorial para ser publicado, jornal ou revista. Então, às vezes, ele traz 4, 5, 6 parágrafos, mas a gente não tem essa possibilidade de fazer isso dentro de um texto no qual vocês têm aí só 25 linhas, por exemplo, no máximo 30. Então, a gente pensa aí em 3 parágrafos, 4. E esses 3, 4 parágrafos, eles deverão ser compostos por quais elementos? Uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá bom? De preferência que a gente faça o desenvolvimento com 2 parágrafos, tá certo? E a gente teria 4. Mas se você fizer com 3, não vai ter nenhum problema. A introdução é o momento em que você aborda o assunto principal com o leitor, tá certo? Quais são as principais informações que você vai abordar. Então, suponhamos que a gente estivesse trabalhando com um tema sobre vestibulares. Pronto, vamos tentar trabalhar dessa forma. Vestibulares. Quais seriam os pontos principais a serem trabalhados do vestibular? Digamos, qual é a necessidade do vestibular para uma pessoa? Quais são as matérias principais para serem estudadas? Quais são os locais onde existe uma cobrança maior e outros existe uma cobrança menor? Então, assim, você vai escolher quais são os pontos principais para se trabalhar com relação a esse tema, né? Se caso fosse um tema de redação vestibulares, e você traria para dentro da sua introdução, tá bom? Ou seja, você diria que sobre a questão dos vestibulares, é muito importante saber quais são as principais universidades, quais são os principais temas a serem abordados e como as pessoas podem conseguir muitas vagas ou pode conseguir um objetivo de vida fazendo vestibular. Então, você pode abordar isso na introdução, tá bom? A tese é você mostrar se você é ou não de acordo que os vestibulares possam existir, que eles fazem bem ou não para as pessoas o vestibular, tá bom? E a tese, então, nesse caso, é seu posicionamento diante do tema, do tema. O que a gente faz no desenvolvimento? O desenvolvimento é para você justamente trabalhar cada um desses pontos. Então, digamos, se na sua introdução você disser que você vai abordar os melhores vestibulares do Brasil, qual a importância do vestibular para a vida de uma pessoa, então você vai reservar o desenvolvimento para trabalhar esses itens. É aquela velha história, se na introdução você falar de 2 ou 3 elementos ligados ao vestibular, terão que ter 2 ou 3 parágrafos para abordar um de cada vez. Você vai dando a sua opinião e dizendo as importâncias, colocando exemplos, algo que convença o leitor daquela opinião que você está tendo naquele momento em cada parágrafo, tá bom? Aqui, por exemplo, no desenvolvimento, eu coloquei uma ideia para vocês. Vocês têm, vamos supor que a gente estivesse trabalhando sobre o tema mês de Natal, tá bom? Nesse mês de Natal, você diria na introdução, por exemplo, né, que é uma data importante, que muitas pessoas festejam, que existe a troca de presentes, mas que a gente tem que lembrar que o Natal também é celebrado o nascimento de Jesus. O que a gente iria falar no desenvolvimento? A gente trabalharia um parágrafo falando desse lado mais capitalista, essa troca de presentes, e reservaria um outro parágrafo de desenvolvimento para falar sobre a questão do nascimento de Jesus, que é a importância, tá bom? Beleza? Seria mais ou menos assim. E cada um deles vocês teriam que jogar a sua opinião, os fatos. Se você concorda do Natal ser tão colocado como uma data relacionada à troca de presentes, né, ao comércio, ao capitalismo,
você diz se você concorda ou não. Quando você falar sobre a questão do nascimento de Jesus, você também diz qual é a importância, a relevância, assim por diante. E na conclusão, você finaliza dizendo justamente quais são as ideias melhores que você acha ali, qual seria realmente a visão global do que você está falando. Ou seja, se o fato for o mês de Natal, você concluiria dizendo o quê? Que é melhor você dar mais importância para o lado capitalista ou para o lado religioso, que no caso seria o nascimento de Jesus, tá certo? Uma pergunta retórica também poderia fazer parte desse momento? Poderia, não tem problema nenhum, tá certo? Se fosse vestibulares, na conclusão, o que é que você diria? Você escolheria a parte que os vestibulares eles são importantes para a vida de uma pessoa, a vida futura, a vida profissional? Então, você fecharia dessa forma. E quem desejar também pode fechar a conclusão com uma pergunta retórica. Lembrando que a pergunta retórica é aquela que você faz, mas não existe resposta. Quem vai responder é o seu leitor, tá bom? Então, que fica a dica aí para vocês. Aqui vocês têm, por exemplo, uma ideia de como é que o editorial ele é feito. Vocês têm o editorial, né, de um local, né? Vocês têm a redação Mantiqueira, tá certo? E eles fizeram aí sobre empurrão. Vocês estão vendo como o título é bem sugestivo? Aí vocês podem perguntar assim, professora, e a gente pode fazer título? Pode. O título fica a critério de vocês. Só que o título tem que lembrar que ele tem que estar na primeira linha da sua redação, tá bom? E aí vem aquela ideia. O que seria esse empurrão? Aí a gente vai ler. Se vocês perceberem, essa redação ela foi composta por 5 parágrafos. Ou seja, esse editorial que foi publicado nessa redação aí da Mantiqueira, ele foi colocado em 5 parágrafos. E aí, óbvio, evidentemente, que vocês não vão precisar fazer 5 parágrafos, tá certo? Mas tem que ser bem organizado dentro desse padrão. Então, como vocês podem perceber, o que seria o empurrão? Olha como o título é sugestivo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, Rio de Janeiro, disse que trabalhará para mudar o salário médio de 30 mil dos deputados federais, como alternativa para diminuir os gastos públicos. O presidente da Câmara prometeu que encaminhará sua sugestão ao Congresso e que iniciará o debate sobre a pauta do segundo semestre. A administração pública custa 67% a mais que o setor privado. Estão percebendo aí? Certo? A gente já começa a ter uma discussão. Logo na introdução, a gente observa que a gente está falando de uma pessoa específica, que seria o Rodrigo Maia, o senhor e presidente da Câmara, e que ele tem um projeto, tá certo? E ele quer fazer esse projeto porque os gastos com o servidor público, ele representa 67% dos gastos que o Brasil tem. Então, a partir dessa apresentação, ele vai desenvolver todos esses itens, tá? E lógico, evidentemente, que o nome empurrão, tá certo? Vai ser esclarecido ao longo do texto porque que ele resolveu colocar. Lógico que vocês vão ver que é uma ironia, uma crítica, tá certo? E fiquei para vocês lerem para tentar entender mais ou menos como é o processo, certinho? Bom, o editorial, eu quero lembrar a vocês que ele é um tipo textual muito usado nos vestibulares. Para a gente aqui do Ceará, é importante a gente saber que a universidade que mais pede o editorial é a UES. E como vocês podem ver aí, ela tem essa proposta que foi de 2014. Primeiro, né, o que foi que a UES fez? Ela apresentou o que seria, né, o editorial, ela fala claramente que é um texto em que vai estar lá, claro, a opinião da revista, do jornal, do blog, seja lá o que for, tá bom? Então, você está dando a opinião daquele setor, não é a opinião sua. A gente não está trabalhando com artigo de opinião. A gente está trabalhando com o editorial que ele trabalha com a visão de um todo, de uma equipe toda. Por isso que a gente usou terceira pessoa ou primeira do plural, tá certo? Lembrando disso, tá? Porque a gente está falando de uma equipe. E trata-se de um texto que você vai expor e vai argumentar, porque você vai colocar a sua opinião, tá bom? Aí ele coloca ali as características, ó, escrito em terceira pessoa, com a alternativa de você também escrever na primeira do plural, ele te diz tudo bonitinho, tá certo? E vem para o tema. Qual é o tema que ele vai usar aí? Escreva o editorial sobre a escolha de Fortaleza como cidade-sede para os Jogos da Copa de 2014. Então, lógico, né? A UES fez o vestibular de 2014 e no meio do ano ela fez esse projeto aí de trabalhar em cima dessa visão do Brasil ter sido escolhido como a sede desses Jogos
da Copa do Mundo, tá bom? Então, você vai dar sua opinião positiva ou negativa. É uma escolha, mas pensando no total, na equipe que está fazendo esse jornal, tá bom? Também, né? Outro tema, para vocês verem como a UES gosta de trabalhar com editorial, em 2016 ela fez uso de novo do editorial. Por que vocês podem observar? Eu até esqueci de explicar. Como vocês podem perceber, a UES ela trabalha com mais de uma proposta. Tanto no meio do ano como no final do ano, quando ela joga o tema da redação, ela te dá uma ou duas, ela te dá 2 ou 3 propostas. Você escolhe. Sempre o tipo textual é diferente, tá certo? Por exemplo, na proposta 1, ela pode fazer, por exemplo, uma narrativa, um conto. Aí na proposta 2, ela coloca um editorial. Aí você escolhe se você acha melhor escrever o conto ou o editorial. Por isso que vocês estão vendo aí proposta, tá certo? E aí na 2016 tem proposta 2. Ou seja, ela tinha uma proposta 1 e na proposta 2 foi o editorial, tá certo? E aí nesse editorial ela fala sobre a questão do indivíduo precisar da leitura como formação pessoal e acadêmica e mostra que você precisa ler, tá bom? E aí, por conta dessa ideia, o que eles fazem? Eles propõem que você faça um tema relacionado à importância da leitura na formação do indivíduo. Isso é editorial, tá bom? Ele fala para refletir sobre essas ideias e, consequentemente, para que a gente possa desenvolver um tema baseado aí na toda a formação do ser humano. Beleza? Então, como vocês podem perceber, a UES, ela gosta muito de trabalhar com o tema editorial. Então, a gente tem que realmente focar nesse tipo de texto, tá bom? Aqui vocês têm um editorial que ele foi publicado em dia 26 de fevereiro de 2014, tá certo? E ele tem o seguinte título: Economizar água já deveria fazer parte da nossa cultura. Uma das mais ricas experiências da convivência com a seca é a de Israel. E aí ele vai falar tudo bonitinho, tá bom? O que seria, né, essa escassez da seca, como é que conviver com ele. Já que ele falou de Israel, vai ser citado o porquê que Israel soube e sabe até hoje lidar com esse problema da seca e economizar muito bem a água. Então, esse editorial ele mostra direitinho como é que é a visão de uma empresa relacionada a esse assunto, tá certo? Vocês estão percebendo aí, logo no primeiro parágrafo, ele traz dados estatísticos, ele fala sobre os recursos hídricos, né, que a FUSEMI tem, por exemplo, de calcular as possibilidades de chuva ou não em certas áreas. Aí, quando ele entra no segundo parágrafo, ele coloca fatos que evidenciam isso, tá certo? E assim por diante. E, como vocês podem observar, ele termina aí o texto com 4 parágrafos, tá certo? Logicamente, nos dando toda uma experiência, toda uma reflexão sobre essa questão de economizar água e saber que ela é um bem precioso para o planeta, tá certo? Então, está disponível aí nesse endereço, né, que foi publicado pelo jornal O Povo, esse editorial, e aí, consequentemente, vocês têm mais outro exemplo de como se escreve um editorial e como ele tem uma linguagem formal, como ele precisa ter dados, informações concretas, para você poder ter certeza que aquilo que está escrevendo é verdadeiro, para que as pessoas que vão ler o seu editorial se convençam daquilo que você está escrevendo. Lembrem-se, editorial é um texto que você precisa argumentar, convencer alguém daquilo que você está falando. Beleza? Então, meninos, por hoje a gente fica por aqui, tá certo? Vocês têm aí um editorialzinho, já 2 exemplos de editorial aqui nesse textinho. Também vocês vão ter no material, tá? No módulo. Espero que vocês aprendam, leiam, porque vocês vão ter que exercitar isso aí. Nossa aula hoje é a segunda. Na terceira aula, nós vamos fechar com uma redação, tá bom? Beijão para vocês, tudo aí muito bem. Espero que todos realmente estejam na santa paz de Deus e que a gente volta o mais rápido possível, tá bom? Beijão a todos.